Quem é o rei da sua vida? Às vezes você pensa que é um médico. Falou, é ordem. É autoridade. A gente fala assim, é autoridade. Às vezes pensa que é um advogado daquela empresa que vem com cheio de razões, quer destruir às vezes uma empresa. Quem sabe um diagnóstico médico, quem sabe até um traficante. O senhor tem medo de um traficante? Manda muito. Quem é o seu rei? Quem é que te governa? Quem é que domina? Quem te criou? Quem criou o céu, terra e mar e tudo que há neste mundo? E um dia disse, dominai, sujeitai. Ele tem um nome. E o seu nome é Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Você vai dizer esse ó comigo, como se você estivesse avisando, alertando ao inimigo, dizendo, ó, se vier por um caminho, vai fugir por 7. Ó, eu me sujeito a Deus e resisto a ti, tem que fugir. Porque eu sei quem é o meu Senhor. Seu nome é Cristo, 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 Cristo. Oh. Ele é o Rei. Aleluia, aleluia. Ele é o Graças a Deus, graças a Deus. Que bom que você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Sejam todos muito bem-vindos. Você aqui presencialmente, você que já nos acompanha pela internet, nós queremos, eu e a minha esposa, sempre receber você com muito carinho, com muito amor. Eis-nos aqui para amar, interceder e ensinar. Hoje estamos com a aula 7, este livro maravilhoso do nosso apóstolo, Iniciação ao Pacto da Graça de Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus soberano, autor e consumador da nossa fé, obrigado por esta manhã maravilhosa, Pai. Obrigado pela vida de cada um, Senhor, que tem se dedicado aos trabalhos também, serve no culto também com a sua vida ministerial, para que este culto corra com tanta excelência, Pai, em todas as áreas que são trabalhadas para que a escola de capacitação possa fluir. Muito obrigado, Senhor. Bem-haja que Tu honres cada um, Senhor, conforme a Tua palavra diz, o trabalhador que trabalha come primeiro do fruto. Assim como Paulo disse a Timóteo, eu digo aos Teus servos que servem também nesta terça-feira. E agora, Deus, neste momento de estudo do tema de hoje, eu quero declarar a minha submissão ao trono da Tua graça, ao manto que cobre este ministério, a visão que Tu tens sobre a vida do apóstolo Miguel Ângelo. Eis-me aqui, estou totalmente linkado às 14 epístolas como prisma da Tua palavra. Usa-me, fala aos nossos corações, a minha suficiência vem de Ti. Pela Tua graça, sou o que sou. Amém e amém. Graças a Deus. Obrigado aqui, meu querido. Minha palavra sempre de gratidão pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, pela vida da bispa Rosana, nossos bispos primazes, pela confiança que depositam em minha vida. Então, a minha gratidão muito especial por ser selo desse apostolado, como você é, e poder nutrir
da parte do apóstolo Miguel Ângelo a confiança de estar aqui todas as terças-feiras, tratando da graça de Deus, fazendo uma releitura do seu livro, né? De uma maneira tão peculiar, tão à vontade, com carta branca, com confiança, e essa gratidão, esse carinho, não tenho como expressar, cada vez só vai aumentando mais, quanto mais as minhas responsabilidades ministeriais vão aumentando, né? E o meu conhecimento vai aumentando, mais grato ainda eu fico a Deus pela vida do nosso apóstolo e profeta Miguel Ângelo. Bom, e nós estamos neste livro, para você ter uma ideia, hoje com 7 aulas. Às vezes eu quando peguei esse livro, eu pensei, olha, talvez, quem sabe, 2 ou 3 aulas, mas não pode ser assim, porque na escola de capacitação nós temos essa peculiaridade de ir dissecando realmente, dando aquelas paradinhas, dando aqueles exemplos, né, fazendo aquelas exposições, para que fique bem introjetada a palavra, afinal, esse é o chamado deste culto. E nós chegamos na página 29 do livro, para você ter uma ideia, chegamos aqui na página 29, nesse subtema, o que é crescer na graça de Deus, praticamente a partir da 3ª aula. Então, hoje já estamos a 4 aulas nesta fase do livro, que o apóstolo fala assim, o que é crescer na graça de Deus? E ele vai, depois, enumerando alguns pontos. Se você ainda não tem esse livro, você precisa adquirir, nós temos ele disponível ali no balcão, para que você acompanhe. Né? E outra coisa que eu tenho também orientado, às terças-feiras, nós não vamos mais ter apostilas, nós vamos acompanhar diretamente com o livro. Então, você tendo o livro, é bom porque você, com uma canetinha, olha, vai fazendo suas anotações, assim como eu estou fazendo aqui no próprio livro. Ou, se você quiser, você não gostar, não for bagunceiro como o Bispo Daniel, né? Não quiser escrever no livro, eu acho uma forma bacana, bem didática, de você depois não esquecer. Mas você pode também colocar uma folha anexa, fazer aí aquelas anotações, tem gente que gosta, faz até com reguinha, né? Comprar uma agenda, fique à vontade. Mas tudo que você puder anotar vai ser muito importante, porque nós vamos aqui, é uma releitura, isso aqui é uma pós-graduação, um doutorado, a gente vai aqui jogar muita informação sempre. Para crescer na graça de Deus, tem que conhecer, sabe, de maneira muito clara, muito forte, muito ousada, muito radical. Alguns detalhes importantes da revelação que o Senhor Jesus deu ao apóstolo Paulo. Na semana passada, nós chegamos a dizer, o que o salmista conhecia de longe, nós temos que conhecer de perto. O que ele via, o que pairava sobre a terra, o Espírito, que às vezes o Espírito do Senhor era sobre ele, às vezes entrava, usava mas às vezes as pessoas se sentiam totalmente carentes. Hoje nós não podemos nos sentir assim. O apóstolo Paulo aqui em Efésios 2, do 5 ao 6, ele começa a mostrar esse detalhe, né, que estávamos mortos, ele nos resgatou, e nos deu vida. E o apóstolo diz, estávamos mortos e a graça nos ressuscitou, dando-nos vida, fez-nos assentar em lugares celestiais com Cristo Jesus. É o tópico 1 desse comentário, o que é crescer na graça. Depois ele diz, outro grande detalhe que o povo aí fora não conhece, fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino da luz, do Filho do seu amor. Ou seja, houve um momento, então, de conclusão. A cruz do Calvário, diga comigo, a cruz do Calvário foi um momento conclusivo. Não há mais nada que se fazer para que essas questões sejam sedimentadas em nossa vida. É isso que o povo da lei continua. Até o Paulo, não sei se o Paulo está aí por trás, ele me mandou um vídeo muito engraçado essa semana, onde tinha um rapaz que estava atrás de umas grades, preso num muro de grades alto, e o telefone celular dele estava ali do outro lado, e ele estava com uma madeirinha tentando arrastar o telefone celular para perto. Aí o outro que estava do lado dele pulou a grade, foi lá para o outro lado, porque teve um momento em que a varinha saiu da mão dele. Ele estava esticando tanto a mão que a varinha, teve uma hora, escapuliu. O rapaz subiu a grade, pulou para o outro lado, pegou a varinha, pulou de volta e deu a varinha para o rapaz continuar tentando. E aí ele faz uma expressão assim, o vídeo acaba, ou seja, ao invés dele, já que ele pulou para o outro lado, ao invés dele pegar o celular e entregar para o rapaz, ele entregou a varinha. O povo da lei continuou fazendo isso. Eles já receberam,
eles estão plenos, eles hoje já podem ter uma convicção que no velho pacto não se tinha, só que ao invés deles pegarem o telefone celular, eles continuam pegando a varinha e dando para o povo. Para o povo continuar fazendo esforço desnecessário. Então diga, lei é esforço desnecessário. Nunca mais você vai esquecer disso, não é verdade? Depois, no tópico 3, aqui no item 3, ele diz, Jesus nos aperfeiçoou para sempre, oferecendo-se em nosso lugar como oferta perfeita e única. Aí, o 2, ele usou Colossenses, que o Jorge já colocou aí para você. Está acompanhando, colocando os textos, Jorge, quando eu falo? Colocou Colossenses? Então, olha lá. E agora no 3, ele usou Hebreus 10, 14, porque com uma única oferta, você não tem que ofertar mais nada com relação à sua salvação, ou com relação para que você tenha direitos à santidade ou à salvação, aquela coisa de ficar toda hora pedindo perdão. Irmão, sinceramente, eu às vezes fico até dores de parto. Já viu aquelas pessoas que têm mania de te pedir desculpa, mas continuam fazendo a mesma coisa? Poxa vida. Sabe que você não gosta, mas faz. Aí depois pede desculpa. Depois faz de novo. E vai pedindo desculpa. E assim é o povo de Deus, imaturo, crianças que ficam o tempo todo dizendo, me perdoa, Senhor, me perdoa, mas continua fazendo os mesmos erros. Então, a graça de Deus, porque o que é crescer na graça de Deus é exatamente essa evolução. É você crescer, é você avançar. Claro que nós sabemos que na carne somos imperfeitos, que temos as debilidades da carne, só que a gente vai vigiar a carne, observar a carne, alimentar o espírito, crescer na graça, e você vai errando menos. Bispo, você não erra? Irmãos, é claro, mas cada vez mais eu cometo menos os mesmos erros. Porque errar é humano, permanecer no erro é? Vocês que disseram, não me acusem. Depois não diga, bispo, vocês que disseram, não foi? Então, uma vez eu estava num congresso que o congressista, o palestrante disse, olha, você pode errar, você não pode falhar. Ele disse, erra quem comete um erro pela primeira vez. Falha quem comete o mesmo erro pela segunda vez, porque não aproveitou aquele erro para aprender e não errar mais. Então, ok, você vai cometendo erros, mas cometa erros novos, por favor. Não fica cometendo os mesmos erros, porque quem comete o mesmo erro é o quê? A baiana tem coragem, né? Parabéns, Sandrinha, pela sua ousadia. É isso mesmo. Então, irmãos, aperfeiçoados para sempre. E o apóstolo Miguel Ângelo, ele faz um comentário aqui, ele diz, olha, quando Deus faz algo, Ele o faz para sempre, não há volta ou repetição. O para sempre de Deus é algo fantástico e extraordinário. Então, não há mais que se apoiar, porque tinha um outro ditado de criança que falava assim, desculpa de cego é bengala, e de aleijado é muleta, lembra? Tudo para eles, não, foi a bengala, não fui eu, né? É a muleta, não sou eu. Nós não somos cegos e nem aleijados. Nós estamos perfeitos, amados, no Espírito. Não dá mais para dar desculpa. Não dá mais para ficar pensando em errar. Porque tem o carnaval, o pessoal vai lá, fica 4 dias pulando, depois na quarta-feira de cinzas, vai lá e pede perdão, se confessa. O que é isso? Isso é loucura. Isso é, falta de Deus. Ele nos regenerou. Esse 4 é o que nós, inclusive, temos ficado praticamente 2 aulas nesse tópico 4. Quando ele diz, Ele nos regenerou e nos deu incorruptibilidade. Então, nós estamos numa posição. Alguém conversava comigo esta semana, alguém conversava comigo e dizia, bispo, mas sabe, eu acho que às vezes não é bem assim, tem que ter cuidado, para não ser, às vezes parece que
nós somos radicais, é aquela coisa, será que é muito justo aos próprios olhos, amados? É para ser radical mesmo. É para não negociar com as coisas do mundo mesmo. É claro que ninguém aqui, como eu estou dizendo, confia na carne. Ninguém aqui é super-homem na carne. Mas nós vamos, eu dizia para essa pessoa, só tem uma diferença, quanto mais você vai crescendo, mais rápido você vai recebendo a expectação de juízo. Quanto mais você tiver expectação de juízo, quanto mais você cair em si rapidamente de uma coisa que está fazendo errada, maior é o sinal de crescimento na tua vida. A diferença está exatamente em quê? É que o ímpio peca, o crente também peca. Só que o crente não tem prazer no pecado. O ímpio tem prazer no pecado. E quanto mais você avança no conhecimento, vai crescendo na graça de Deus, vai avançando aqui nesse crescimento, você vai estando mais atento para isso. A sua carne vai perdendo. Entende? Você alimentou a carne, como eu tenho dito, que você alimenta mais é o que vai aparecer mais. Alimentou a carne, é tragédia. Alimentou o espírito, você vai estar sabendo cada vez mais, você vai estar melhorando cada vez mais, você vai estar avançando, você vai estar, para outros que não ficam atentos com isso, vai parecer até que você está muito radical. Não, peraí, isso aí não tem nada demais, irmãos. Ou tem ou não tem. Ou tem ou não tem. Se não segue as regras bíblicas, é demais. E não dá para a gente pregar a graça de Deus sem as regras bíblicas. Não é de mais nem de menos, diga, é regra bíblica. É regra de vida que Deus nos deixou. E Ele já nos preparou para isso. É que hoje nós podemos, eu sei, é difícil, bispo, é difícil, poxa. Pedro chega a dizer coisas difíceis de entender, lá em 2 Pedro, é difícil, mas é para viver santa e piedosamente. Você vai lá em 2 Pedro, não vamos lá agora que não dá tempo, 2 Pedro 3, 10 a 18, eu falo esse texto em quase todos os meus estudos. Minhas pregações aí pelo Brasil, geralmente eu volto a esse texto, porque Pedro começa falando de escatologia, fala do tempo final, depois ele diz, só que tem uma coisa mais importante que isso, são aquelas pessoas que vivem em santo procedimento. Eles fazem as coisas que Paulo manda dizer. Ele fala coisas difíceis de entender, mas Paulo fala nas suas epístolas. E aí ele diz, antes, no versículo 18, crescer na graça e no conhecimento. E Pedro aqui, cortadíssimo pela graça, ele diz, foste regenerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Esta regeneração não tratou com a carne, ela tratou com o Espírito. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte, aqui é carne, só vou ficar no Espírito. Opa, tem carne, opa. Vai ter sempre um caminho. Isaías disse, haverá uma voz que vai dizer, andai por ele, o caminho é esse. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, 1 João 4,17, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No Espírito, filhos de Deus, na carne, irmãos de Jesus. Nós na carne, temos que hoje ter condições de viver santa e piedosamente, como Pedro diz, e só crescendo na graça isso acontece, conforme Jesus viveu nessa terra. Ele veio nesta terra, aí você pode ir lá em Romanos 8, do 28 ao 30, que você vai ver esse 8, o Romanos capítulo 8 foi chamado por Martinho Lutero de tema central da Bíblia Sagrada. Eu chamo o capítulo que traz uma síntese da criação de Deus, né, daquilo que é o que Deus propôs para os seus eleitos. Ali tem praticamente um resumaço. O plano de Deus para a criação dos salvos. Sabemos, tem que saber. Saber, irmãos, demanda trabalho. Ter a impressão, desconfiar, achar. Deixa de achismo, amado. Deixe de achismos. Você não está aqui para achar mais nada. Quem não sabe, acha. Quem sabe, pensa. Quem não sabe, fica desconfiado. Quem sabe, sabe o que pensa e pensa no que sabe. Então ele disse, sabemos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E aí o 29, ele diz qual o propósito que nós fomos chamados.
Ele diz, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para quê? Para serem conformes, ou seja, na mesma forma, a imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então, quando ele diz que nós neste mundo temos que ser a imagem do seu filho, é porque, para que ele seja primogênito, então ele é o irmão mais velho. O que o irmão mais novo faz com o irmão mais velho? Ele imita o irmão mais velho. Então, quanto mais nós crescermos na graça, nós vamos saber a forma certa de imitar o nosso irmão mais velho, que não foi nos sacrifícios, não foram os sacrifícios de cumprimento à lei, mas foi o comportamento espiritual. A submissão sempre de Jesus ao Espírito, quando ele dizia, olha, o republicano chegou para ele e falou assim, tu me chamas bom? Ele disse, bom é meu Pai que está no céu. Por quê? Porque ele sabia que aquele republicano, lá em Lucas, salvo engano 18, ele sabia que aquele republicano estava olhando para ele na carne. Jesus não queria ser olhado na carne, não deixe que ninguém te olhe na carne. Principalmente concernente às coisas espirituais. Entende? E aí, ele disse, olha, traduzindo, né, Jesus teria dito para aquele republicano, já que você não consegue ver Deus em mim, você está me olhando na carne, bom é meu Pai que está no céu, você tem que ver aquele que está no céu em mim. Então, hoje, se você entender isso tudo e viver Cristo nesta terra, você vai estar fazendo com que o mundo acredite de fato que um dia existiu um Jesus que conseguiu vencer tudo. Ele venceu tudo e você é mais do que vencedor. O que ele diz em João 16:33? No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele te dá essa garantia. Depois Romanos 8:37 diz, vocês agora, em Cristo Jesus, o quê? São mais do que vencedores. Romanos 8:37. Então, nós somos mais do que vencedores. Aí nós, então, conseguimos manter o padrão, diga comigo, padrão dos salvos, padrão do capítulo 8 de Romanos. Eu dizia para essa pessoa, leia Romanos do capítulo 6 ao capítulo 8, que você vai entender o que Paulo entendeu. Dos capítulos 6 ao capítulo 8 de Romanos, Paulo vem trazendo e falando de carne e de espírito. Depois leia Gálatas 5 também. Ou melhor, leia Gálatas do capítulo 2 ao capítulo 5. Você vai ver isso de uma maneira muito clara. E você vai saber que você tem condições, sim, de ser um imitador de Cristo. Mas tem que imitar Cristo conforme o apóstolo Paulo imitou. O apóstolo Paulo imitou Cristo ressuscitado e glorificado. Ele chega a dizer a Timóteo, o meu evangelho, lembra-te de Cristo, segundo o meu evangelho, o Cristo ressuscitado. Agora nós precisamos saber que isso aqui está consumado, que nós já estamos, de uma vez por todas, aperfeiçoados, regenerados, e nós temos a obrigação, diga, é uma obrigação, de nós vivermos nesta terra com a mesma postura de Jesus. Se você for lá no nosso canal do YouTube, você vai ver que eu já postei as 2 primeiras aulas, inclusive desse tema que estamos tratando, e já postei quase todas as aulas do Andando no Espírito, que foi dada no ano passado, onde numa das aulas eu digo, como Jesus andou? Você tem que andar como Jesus andou. E como Jesus andou? Jesus andou no Espírito. E aí, Gálatas 5,16 diz, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, você, só crescendo na graça de Deus, você vai aprendendo a andar no Espírito. E aí sim, no Espírito, filhos de Deus, na carne, irmão de Jesus. Olha que coisa linda. Você conseguindo atingir esse ápice, você vai conseguir cada vez mais, sabe? Às vezes vão acontecer situações, o primeiro, como eu digo, o impulso é da carne, o insight é de Deus. Às vezes, num primeiro momento, você vai ter uma reação, mas depois você vai logo cair em si. Esse cair em si, essa reflexão, sabe, esta meditação na palavra, segura um pouco a nossa onda, é que vai cada vez acontecendo mais rápido, conforme nós vamos crescendo na graça e no conhecimento. Depois no 6 diz, ele nos guarda de tropeços e nos apresenta imaculados diante do trono. Então, essa máxima aqui, o primeiro ponto importantíssimo que a graça de Deus nos esclarece, é quanto à nossa salvação.
Não dá mais para ficar perdido para lá e para cá, como eu ficava. Simone, quando eu não conhecia a graça de Deus, eu só me sentia salvo quando eu estava na igreja. Acabava o culto, eu ficava com medo tremendo. Sabe, crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, mas era porque faltava conhecimento. Eu tenho dito aqui, antigamente eu vinha à igreja para ser salvo, hoje eu venho à igreja porque eu sou salvo. Então você começa a mudar os paradigmas, você começa a quebrar os paradigmas da tradição. Tópico 7, ele diz assim: em Jesus vivemos com consciência boa. Hebreus 10, 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, com plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Isso aqui, meus amados, é uma síntese da síntese da síntese do nosso comportamento. Como nós temos que nos achegar à casa de Deus, ao reino de Deus, à obra de Deus, nós temos que chegar com inteireza de coração, amados. Nós temos que chegar com esse tipo de, diga comigo, isso aqui é comportamento. Comportamento purinho. Ele diz: aproximemo-nos com sincero coração, plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Eu, se fosse você, isso aqui não é propaganda de televisão não, mas tentaria não perder a próxima aula, porque nós vamos dissecar esse texto aqui. Para nós fazermos isso agora, nós levaríamos em torno de 30 minutos. Nós vamos dissecar esse texto aqui na nossa próxima aula, na semana que vem, e vamos também celebrar os nossos aniversariantes, na verdade, e eu espero que você possa estar aqui, ou você também que está pela internet, possa estar conectado conosco, ouvindo e crescendo mais ainda na graça e no conhecimento. Por hoje, acredito que já recebemos bastante alimento sólido, vamos digerir isso e aguardo vocês na próxima terça-feira. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Não saia sem dar o seu nome para as bispas e pastoras do balcão sobre a nossa próxima terça-feira, ok? Obrigado, Jesus, por mais este culto maravilhoso. Tu és tremendo, Senhor. Tu falas aos nossos corações. Eis-nos aqui, Pai, para viver essas verdades. Sairemos deste lugar com alegria e em paz, em plena paz, nós seremos guiados. Guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. E que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem, não só hoje, mas eternamente, na vida daqueles que vão crescer sim na graça e no conhecimento, e a cada dia mais viver a Tua sabedoria nesta terra. E o povo sábio, diga amém. Amém. Graças a Deus. Rei da nação, Rei da nação. Ó Rei das nações, quem não temerás, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvarás, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti. Todos os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti. Todos os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará
glorificará teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo, pois só teu nome é santo, pois só teu nome é Aleluia! Uma boa tarde a todos, graça e paz.